do Castelo foi um dos pontos de fundação da cidade no século XVI e abrigou marcos históricos de grande importância, como fortalezas coloniais e os edifícios dos jesuítas. Nele foi reinstalada em 1567 a cidade inicialmente fundada por Estácio de Sá, na entrada da Baía de Guanabara. Depois de batidos os franceses e seus aliados indígenas no Morro da Glória e na Ilha do Governador, os portugueses, sob o comando de Mendes Sá, acharam que por bem que a cidade ficasse instalada em plano elevado e que permitisse a construção de bastiões que defendessem a cidade, a ilha e que também vigiassem a entrada da Baía de Guanabara. Desde o tempo de Dom João VI, era considerado prejudicial à saúde dos cariocas porque dificultava a circulação dos ventos e impedia o livre escoamento das águas. Ao longo do século, foi gradativamente considerado inviável para o progresso e o urbanismo da cidade. Foi arrasado em 1921 pelo prefeito Carlos Sampaio com a desculpa de ser um espaço proletário, repleto de velhões, casarões e cortiços, no centro da cidade e, se necessário, para a montagem da exposição comemorativa do Centro de Independência do Brasil. Suas terras foram usadas para aterrar parte da Urca, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Jardim Botânico e outras áreas baixas ao redor da Baía de Guanabara. Já a lenda do Morro do Castelo refere-se a um fabuloso tesouro oculto em galerias secretas em suas entranhas pelos jesuítas em tempos coloniais. Pesquisadores atualmente acreditam que os túneis realmente existiram, embora sem conexão com o suposto tesouro. A Ladeira da Misericórdia foi a primeira via pública da cidade do Rio de Janeiro, que foi aberta certamente em 1567. No alto dela estava situado o Largo do Castelo com o prédio do Colégio dos Padres Jesuítas da Companhia de Jesus. Em 1878, quando foram cadastrados e remunerados todos os imóveis da cidade, a Ladeira da Misericórdia já tinha 11 prédios. Após a demolição do Morro do Castelo, que foi em 1922, restou ao lado da Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso o pequeno trecho inicial dessa que é a mais velha rua carioca. Apesar de terminar abruptamente, ainda apresenta o seu calçamento original. A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso se localiza no centro da cidade do Rio de Janeiro, na rua Santa Luzia, próxima à Praça Marechal Âncora. A igreja é derivada da antiga Capela da Irmandade da Misericórdia, estabelecida na cidade dos primórdios da colonização. A história da igreja remonta à construção da Capela da Misericórdia da cidade em 1585. A igreja atual, porém, foi reconstruída em 1780 para integrar o complexo da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Nos inícios do século XIX, a fachada foi alterada e no interior foi acrescentada uma cúpula. A igreja contém 3 retábulos e o púlpito da demolida igreja jesuítica da cidade, localizada no Morro do Castelo. Estes elementos foram transferidos à Igreja do Bom Sucesso após a demolição do morro em 1922. Os retábulos são das maiores periculosidades artísticas do Rio de Janeiro. São os únicos da cidade e dos poucos do Brasil esculpidos em estilo maneirista.
Museu Histórico Nacional se localiza na Praça Marechal Âncora, no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Possui um vasto acervo constituído por mais de 287 mil peças, sob a guarda do Ministério da Cultura, tais como documentos, imagens, moedas, selos, móveis, armas, esculturas, pratarias, etc. Utilizados no estudo, preservação e divulgação da história do Brasil. O local onde se encontra era primitivamente uma ponta de terra que avançava sobre as águas da Baía de Guanabara, entre as praias de Piaçava e de Santa Luzia. Nessa ponta, os portugueses ergueram em 1603 o Forte de São Tiago da Misericórdia, ao qual se acrescentou a prisão do Calabouço, que foi em 1693, destinada a escravos faltosos. Também a Casa do Trem, que foi em 1762, depósito de trem de artilharia, armas e munições. E o Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, que foi em 1764. E o quartel, que foi em 1835. Sua localização estratégica para a defesa da cidade, então capital e ponta e as instalações nelas mantidas foram área militar até 1908, quando o arsenal de guerra foi transferido para a Ponta do Caju. Já na década de 1920, a Ponta do Calabouço foi aterrada e reurbanizada para acolher a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil. Para integrar o evento, as edificações do antigo Arsenal da Guerra foram ampliadas e embelezadas com decoração característica da arquitetura neocolonial. Em 12 de outubro de 1922, foram abertas ao público, compreendendo o Palácio das Grandes Indústrias, um dos pavilhões mais visitados da exposição, e duas galerias do Museu Histórico Nacional, criado também em agosto daquele ano pelo então presidente da República, Epitácio Pessoa, que foi de 1912 e 1922. Visando dotar o país de um museu voltado para a história do Brasil. E atualmente o museu ocupa todo o conjunto arquitetônico da antiga Ponta do Calabouço, constituindo-se no mais importante museu histórico do país. Em expressivo centro gerador de conhecimento, abrigou o primeiro curso de museologia do país, mantendo-se até os nossos dias como referência para a constituição de importantes museus brasileiros. O Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro foi inaugurado em 3 de setembro de 1965, como parte das comemorações do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. A instituição lançou o gênero pioneiro do museu audiovisual, que seria seguido em outras capitais e cidades brasileiras, além de ter se qualificado como centro de documentação de música e imagem. Foi também um centro cultural de vanguarda nas décadas de 60 e 70 do século XX.
lugar de encontros, de lançamentos e de ideias e novos comportamentos. O prédio da Praça 15, tombado em 1989, é em si mesmo uma das mais belas peças de sua coleção, constituindo um exemplar histórico raro dos pavilhões construídos para abrigar a exposição do centenário da independência do Brasil, que foi realizada em 1922. Em 1990, o prédio passou por uma grande restauração que desenvolveu o fausto do estilo eclético original, desfigurado pelas intervenções que ao longo dos anos modificaram sua fachada. Além desse prédio da Praça 15, o Museu da Imagem e do Som começou a ocupar nesse mesmo ano um outro edifício localizado no bairro da Lapa. Essa sede é atualmente ocupada por setores administrativos do MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, e abriga parte do acervo disponível à pesquisa. Semeando cantigas, dando alegria a quem chora, bum 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 canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Já em 2009, após uma concorrência internacional, foi eleito o projeto vencedor para a nova sede do museu, que irá substituir a antiga. O vencedor da disputa foi o escritório americano, que tem previsão para a conclusão em 2015. A nova sede será localizada em Copacabana e visa se tornar o templo de identidade carioca e um ponto de encontro para a população e para turistas brasileiros e também para estrangeiros. A nova sede vai abrigar também o Museu Carmen Miranda, hoje que fica localizado em um pequeno prédio no Parque do Flamengo. Assista agora um pedaço, um pouco mais sobre o nosso novo Museu da Imagem e Som, que vai ser localizado em Copacabana. Meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te ver. Eu me lembro católico e ele disse muitas vezes que ele estava na igreja para ouvir os cantares. Então, eu tenho que estar com eu já bato, Bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para O desmonte do Morro do Castelo foi realizado sob imensa polêmica, porque numerosos eram os que estavam contra a obra por diferentes motivos, mas principalmente pela defesa da necessidade da preservação do berço inicial da cidade, com seus monumentos, ladeiras, as ruelas e as casas que os cercavam, edificadas nos seus primeiros anos de vida, elementos que deveriam desaparecer com o morro. Mas apesar de todas as dificuldades, o morro foi demolido. O material retirado do desmonte foi utilizado para aterrar a área em frente ao atual Museu Histórico Nacional e a Praia de Santa Luzia, até alcançar o obelisco da Avenida Rio Branco e o Aterro da Glória, que deu início ao imenso Aterro do Flamengo, ganhando ao mar o imenso espaço que serviu para modernizar a cidade. O
O atual Palácio Capanema é um edifício público localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, a Rua da Imprensa, número 16. O edifício é considerado marco no estabelecimento da arquitetura moderna brasileira, tendo sido projetado por uma equipe composta por Lúcio Costa, Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reimann, Hernani Vasconcelos e Jorge Machado Moreira, com a consultoria do arquiteto Francisco Suíço Le Corbusier. O projeto do edifício, desta forma, é ensaiar a utilização da arquitetura funcionalista, de matriz corbusiana, no país. Além de introduzir novos elementos, foi constituído em um monumento durante o qual o Estado tentava passar uma sensação de modernidade ao país, o que se refletiu tanto no projeto do edifício quanto no contexto histórico em que se inscreve. A construção ocorreu entre 1936 e 1945 e o edifício foi entregue em 1947. A situação criada pela chegada da Corte de Lisboa ao Brasil em 1808, com a transformação da colônia em sede de metrópole, exigia uma nova organização local das finanças públicas. Ciente dessa necessidade, o príncipe regente Dom João, por meio do alvará de 28 de junho de 1808, criou o Erário Régio e o Conselho da Fazenda com as finalidades de centralizar todos os negócios pertencentes à arrecadação, distribuição e administração da Real Fazenda. O Erário Régio operou inicialmente nos moldes do Real Erário de Lisboa e transferiu temporariamente o poder decisório sobre as finanças da coroa para o Brasil. Apesar de constituir durante o período colonial um aparelho simplificado de administração, representou o primeiro núcleo central de estruturação fazendária, o qual deu origem ao atual Ministério da Fazenda. A denominação Ministério da Fazenda só foi oficialmente adotada em 1891, durante o governo de Deodoro da Fonseca, com a implantação da República. A esse respeito, cabe assinalar que os nomes Fazenda entrou em uso no Brasil para designar os haveres, bens e produtos de crédito e contribuição, assim como a renda da nação, como estes recursos eram providos principalmente das licenças limarárias, terras destinadas à produção. O termo tomou então o significado de finanças. Uma das versões sobre a origem pretende que o navegador Fernão de Magalhães, de passagem pela Baía de Guanabara, dezembro de 1519, terá feito erguer uma pequena ermida no local, então à beira-mar, em que terá depositado uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Já a outra versão atribuiu essa origem a uma capela erguida por religiosos franciscanos, quando a sua chegada em 1592. No contexto da transferência da corte portuguesa para o Brasil, João VI de Portugal
mandou abrir a Rua de Santa Luzia em 1817, que alcançava o Conde da Ajuda para poder transitar com a sua carruagem até a igreja, em cumprimento do pagamento de uma promessa formulada para que o seu neto, o infante Dom Sebastião, ficasse curado de uma moléstia que tinha nos olhos. Desse modo, a igreja de Santa Luzia teve o seu acesso facilitado. Na década de 1920, com a demolição do morro do castelo, formou-se uma esplanada com os materiais, formando-se os aterros que afastaram as águas do mar. Existiu primitivamente, nos fundos do templo, no sopé do morro hoje desaparecido, uma fonte de água a qual se atribuíram poderes milagrosos. Essa devoção é recordada ainda hoje por uma bica instalada na sacristia da igreja. A fachada é lateada por duas torres em estilo neoclássico. Em seu interior destacam-se a capela-mor e os altares que remontam ao século XIX e a sua telha dourada. A Instituição Literária Brasileira é fundada na cidade do Rio de Janeiro em 20 de julho de 1897, quando escritores e intelectuais brasileiros desejaram criar uma academia nacional nos moldes da Academia Francesa, que foram Machado de Assis, Lúcio da Mendonça, Inglês de Souza, Olavo Bilac, Afonso Celso, Graça Aranha, Medeiros e Albuquerque, Joaquim Nabuco, dentre outros. Composta por 40 membros efetivos e perpétua e por 20 sócios estrangeiros. A escritora Ana Maria Machado foi eleita para presidir a academia no biênio de 2012 e 2013. Foi a segunda mulher a ocupar o cargo.